Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Olha, gente, vou ler com vocês Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5 ao 6. Está escrito assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do, do, dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, gente, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão achar em todos os livros da Bíblia, né, a qual Deus fala pela fé, que a fé, ela é o fundamento que nós temos, né? Tá escrito aqui, ó, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice é construtor é Deus. Então a fé é o nosso fundamento. A fé, ela é a certeza que nós temos que Deus existe e que Deus opera na nossa vida. Abraão foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir, tudo isso pela fé. Enoque foi transladado para não ver a morte, né? E não fora achado. Por quê? Porque ele alcançou o testemunho que agradara ao nosso Deus. Por isso ele não viu a morte. Deus o transladara, né? Ele foi arrebatado porque ele agradou a Deus, o seu testemunho, a sua fé, a sua confiança em Deus agradou a Deus. Ele não passou pela morte, ele foi transladado. Sem a fé, é impossível nós agradarmos a Deus. E se nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar muitos que pela fé alcançaram vitórias. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha para vocês verem. Então, pela fé que eles tinham em Deus, eles eram firmes que Deus era na vida deles. Pela fé, eles alcançaram tudo que Deus prometera. Pela fé, Jacó aproximou, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos, cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e de ordem acerca de seus ossos. Então, se nós estudarmos a Bíblia, nós lermos a Bíblia, por exemplo, aqui em Hebreus, onde eu estou lendo, está escrito
Pela fé entendemos que os mundos, pelas palavras de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morta, ainda fala. Então, pela fé, aqueles que serviram a Deus deixaram tudo para trás, não negaram a Deus, foram obedientes a Deus, mesmo sem saber para onde ir, como viveria, como seria o amanhã, como é o caso de Abraão, né? Que ele não questionou a Deus em nada e fez o que Deus mandou. É a fé. E nós, gente, se nós pararmos para pensar, nós oramos, nós temos a fé e ainda nós questionamos a Deus o que será de nós, o que será do nosso amanhã, o que será dos nossos filhos, o que será que vai acontecer na nossa vida daqui a uns dias, né? Se vai faltar alguma coisa na nossa vida, se vai faltar o que comer. A fé deles era tanta que eles não questionavam nada, só faziam o que Deus mandava. Deus mandava, eles faziam, não questionavam em nada o nosso Deus. Porque a fé deles era tanta que eles não tinham o que questionar. Eles herdaram os céus. Pela fé obedeceram a Deus, em vida, pela fé herdaram os céus. Então a fé em nós, ela tem que ser moldada. Moldada como? Em oração, em santificação, com o coração limpo, cheio de amor, cheio de pureza, cheio de confiança em Deus, com os pensamentos limpos, com os desejos limpos. E nós temos que orar e levantar da oração e ter a certeza viva que Deus vai operar na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Porque é pela fé que nós vamos alcançar o reino da glória dos céus. Por que é pela fé? Porque pela fé você vai desviar dos maus caminhos. Pela fé nós vamos ficar firmes em Deus. Pela fé não vamos voltar para trás. Pela fé nós vamos aumentar nossa confiança em Deus. Pela fé nós não vamos cair em tentação. Pela fé nós não vamos pecar. Porque quando você ora com fé, você não peca. Deus te guarda, te protege. Pela fé, nós temos a certeza viva que tudo vai ser encaminhado por Deus. Então, é pela fé que nós vivemos, né? É pela fé que Deus vai operando na nossa vida, pouco a pouco. Pela fé que está no nosso coração, diante de uma oração que nós prostramos nossos joelhos e conversamos com o nosso Deus, nós temos que pedir fé ao nosso Deus para nós continuarmos firmes nas promessas de Deus. Firme que nós vamos ver as promessas de Deus ser cumpridas na nossa vida. Sem a fé não tem como agradar a Deus, sem a fé não tem como Deus operar na nossa vida. Então, a fé é o firme fundamento do ser humano. É o firme fundamento do ser humano que há um Deus vivo nos céus que vai tomar conta de nós e que nos ama. E é pela fé que nós vamos ver a face de Deus como ela é, né? Por mais triste que nós estejamos, devemos orar e pedir que Deus aumente a nossa fé. Porque não tem como
né? Agradar a Deus sem a fé. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Pela fé, Abraão ofereceu o seu único filho, o unigênito dele, o filho dele. Qual homem faria isso? Ele ofereceu Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Ele fez isso tudo pela fé. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria, né? E a nossa pátria é celestial. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, todos esses que estão mencionados na Bíblia, né, receberam o quê? Receberam a pátria celestial, receberam as promessas de Deus, foram curados, não largaram a Deus por nada, persistiram na fé que tinham, que haviam de ver a pátria celestial, conversavam com Deus de face a face. Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, pela fé, tudo é possível. E Deus se agrada daquele que tem fé. Mas para nós termos fé, para Deus aumentar a fé no nosso coração, temos que orar e vigiar, porque pela fé nós vamos ver a face de Deus como ela é. Pela fé nós não vamos errar. Pela fé nós não vamos fazer aquilo que não agrada a Deus. Pela fé, Deus vai abençoar os nossos filhos. Pela fé, Deus vai nos guardar. Pela fé, Deus é na nossa vida. E para ter essa fé, essa comunhão com Deus, nós temos que dobrar o nosso joelho e ter e conversar com Deus, ter comunhão com Deus, ler as Santas Escrituras, né? Se achegar a Deus, ter humildade e mansidão para falar com Deus, porque Deus nunca desampara nós. E se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que muitos pela fé, Deus cumpriu promessas na vida deles, né? Se vocês leem a Bíblia, estudem a Bíblia, que vocês vão ver o que é a fé. Que pela fé Deus fez promessas e cumpriu todas elas na vida dos seus filhos, né? Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque todos esperavam a pátria celestial, mas tinham a fé que Deus ia operar na vida deles, como Deus operou na vida de cada um deles, dando forças, tirando da fraqueza, vencendo as batalhas. Eles se esforçaram, né? Eles fizeram tudo aquilo que Deus mandou. Pela fé nós vamos vencer as barreiras, pela fé e pela oração nós vamos vencer tudo que há de vir.
Pela fé, Deus vai abrir as portas, pela fé, Deus vai curar o enfermo, pela fé e pelas orações, as promessas de Deus vão cumprir nas nossas vidas. Pela fé e pelas nossas orações, Deus vai ver os nossos esforços, Deus vai nos abençoar e nós vamos ser mais amigos de Deus. Vamos ser mais íntimos de Deus. Vamos conversar face a face com Deus. A fé é o firme fundamento que Deus está na nossa vida. Temos que ler a Bíblia, temos que ter fé que tudo vai acontecer na nossa vida, porque Deus é bom e maravilhoso para conosco. Ele não olha nossos erros, né? Ele tem paciência com nós, vai nos consertando de pouco a pouco, vai nos modelando para que nós venhamos alcançar mais a fé e para que nós venhamos ver as promessas de Deus cumprindo na vida nossa e na vida dos nossos familiares. A importância da fé, a importância da oração, a importância de ter comunhão com Deus e a importância de você estudar e ler a Bíblia. É muito grande. Então, gente, ficam com Deus. Deus abençoe grandemente vocês, a vida de vocês. E que não falte nada para vocês, que não falte a fé e a oração. Deus abençoe vocês.